Então, vamos falar sobre como fortalecer suas células vermelhas do sangue. Mas antes de falar sobre isso, preciso explicar o que uma célula vermelha do sangue faz em seu corpo. Eles são chamados de eritrócitos. E eles estão lá como um método de transporte de oxigênio. E o que eles têm nessa célula vermelha do sangue? É como um saco com um monte de hemoglobina, um tipo de proteína. E a hemoglobina é basicamente cheia de ferro que se conecta às moléculas de oxigênio. Os glóbulos vermelhos permitem que o oxigênio seja transportado pelo corpo. E em um glóbulo vermelho, há 270 milhões de moléculas de hemoglobina. Portanto, é uma grande quantidade de oxigênio que a célula transporta. Seu corpo produz 2,4 milhões de glóbulos vermelhos a cada segundo. E esses glóbulos vermelhos são produzidos em uma fábrica dentro de seus ossos longos. Uma célula vermelha do sangue dura entre 100 e 120 dias. E leva cerca de 1 minuto para um glóbulo vermelho viajar do pulmão até o corpo e voltar ao pulmão. Portanto, o que o glóbulo vermelho está fazendo é ir para os minúsculos capilares. E está sendo espremido. E, dessa forma, empurra o oxigênio para os tecidos. E os glóbulos vermelhos voltam para os pulmões sem oxigênio, e então você respira. Então, as células vermelhas do sangue são reoxigenadas. Ele simplesmente faz isso várias e várias vezes. O interessante do glóbulo vermelho é que ele não tem núcleo. O núcleo é o centro da célula. As células vermelhas do sangue não têm DNA ou RNA. O interessante disso é que, normalmente, os vírus usam seu DNA para se replicar. Assim, os vírus não podem prejudicar ou interferir nas células vermelhas do sangue. Agora, com relação à quantidade de glóbulos vermelhos, você tem entre 20 e 30 trilhões de glóbulos vermelhos. Elas constituem 70% de todas as suas células. Portanto, você tem muitos glóbulos vermelhos em seu corpo. Outra coisa interessante sobre os glóbulos vermelhos é que eles não podem usar cetonas para obter energia. Ele usa glicose. Agora você pode dizer, bem, de onde virá a glicose? Bem, seu corpo pode facilmente produzir glicose. Isso é chamado de gliconeogênese. Seu corpo pode produzir glicose a partir de cetonas. Seu corpo pode produzir glicose a partir de gordura. Seu corpo pode produzir glicose a partir de proteínas. Portanto, você não precisa consumir glicose para alimentar seus glóbulos vermelhos. Agora, se você tem deficiência de glóbulos vermelhos, como se fosse anêmico, seja por deficiência de ferro ou de vitamina B12, então você vai ficar cansado. Você vai ficar com falta de ar. Você vai se sentir fraco porque não tem oxigênio suficiente no corpo. Então, agora a pergunta é: o que você pode fazer para fortalecer seus glóbulos vermelhos? Bem, antes de tudo, é preciso ter certeza de que você tem ferro suficiente. Ao mesmo tempo, não muito ferro também. E você deve se certificar de que tem vitamina B12. Ela é muito importante. Mas há outra coisa que você pode fazer. É o chamado treinamento de hipóxia intermitente. O que isso significa? Intermitente significa que você fará algo e depois não fará mais. Hipóxia significa sem oxigênio ou treinamento com pouco oxigênio. Muitos atletas de ponta fazem treinamento de hipóxia intermitente. E há muitas pesquisas sobre o uso de uma máscara durante o exercício, ou em uma câmara, ou em uma tenda de hipóxia. Há muitas maneiras diferentes de fazer esse treinamento. Então, basicamente, você deixa o corpo sem oxigênio por um tempo. Depois, respira normalmente ou em níveis mais altos de oxigênio por um período de tempo. Depois, volta para um intervalo de ar com menos oxigênio. Agora, o que eu gosto de fazer é usar uma máscara de hipóxia. Mas não quando estou fazendo certos tipos de exercícios em que não estou respirando muito. Gosto de usar a máscara quando estou bufando e bufando ao fazer exercícios aeróbicos ou treinamento intervalado de alta intensidade. Então, usarei essa máscara por cerca de 2 minutos. Depois, vou tirá-la por 2 minutos. E a colocarei por 2 minutos. Isso restringirá meu oxigênio. Estamos tirando o oxigênio do corpo. Agora, a princípio,
você pode pensar: nossa, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Mas, se você realmente entender o que está acontecendo, é realmente muito inteligente. Quando você deixa o corpo sem oxigênio por um curto período de tempo, não por um longo período de tempo, você aciona certos genes que criam mudanças significativas nos glóbulos vermelhos. Você aumenta a produção de glóbulos vermelhos em até 10 vezes. Então, em vez de produzir 2,4 milhões de glóbulos vermelhos a cada segundo, você está produzindo 30 milhões de glóbulos vermelhos a cada segundo. Essa é uma diferença enorme. Você também aumenta o tamanho da célula vermelha do sangue. Agora, qual é a importância disso? Basicamente, você vai transportar muito mais oxigênio. Portanto, quando você faz um treino ou exercício, você vai durar muito mais tempo. Quando você dorme, você vai dormir melhor. Você terá uma melhor qualidade de sono. E também há vários benefícios terapêuticos para coisas como doença pulmonar crônica ou asma ou hipertensão, diabetes ou até mesmo a doença de Parkinson. Assim, você leva mais oxigênio aos tecidos. E se houver uma área do seu corpo que não esteja cicatrizando bem? O treinamento de hipóxia intermitente pode ajudar essa área. Ele também estimulará sua reserva de antioxidantes, especialmente no coração. E é por isso que essa terapia também é cardioprotetora e neuroprotetora. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal para se manter atualizado quando vídeos como este forem lançados.